Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o segundo bloco desse tema sobre os 3 descansos. Antes da gente prosseguir, eu quero lembrar você do nosso e-mail e também do nosso site e o nosso Twitter. O Twitter é @Arena do Futuro. O nosso site, novotempo.com/Arena do Futuro. E o nosso e-mail é arenadofuturo@novotempo.org.br, onde você pode pedir o nosso curso bíblico e receber um DVD totalmente de graça na sua casa. É só ligar ou mandar o seu e-mail, tá bom? Bem, agora vamos continuar o estudo da Bíblia, falando um pouco mais sobre os 3 descansos. Deixa eu guardar meu DVD. No primeiro bloco, a gente falou sobre o descanso físico. O assunto é muito amplo. Nós precisaríamos de uns 3 ou 4 programas para falar a respeito desse assunto. Por isso eu quero voltar um pouquinho a falar do primeiro descanso. Quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele curava as pessoas. E a Bíblia registra 7 curas que Jesus fez no dia de sábado. Sabia disso? 7 curas no dia de sábado. E algumas pessoas hoje dizem assim: Jesus trabalhava no sábado, porque curava as pessoas no sábado. Negativo, amigo. Ele curava as pessoas no sábado e essa era uma grande evidência de que ele guardava o sábado. Por que Jesus curou 7 vezes no dia de sábado? Porque o sábado é dia de cura, é dia de trazer descanso para quem está cansado. Imagina, por exemplo, quando ele curou o paralítico, quando ele curou o endemoniado, quando ele curou o cego, tudo no sábado. Essas pessoas jamais irão esquecer de que Jesus usou o dia de descanso para trazer a cura para eles. Entendeu? Então Jesus trouxe o descanso para quem estava cansado fisicamente e espiritualmente. Assim, o sábado é uma bênção na vida de cada um de nós. Amém. Por isso essa igreja chama-se Adventista do 7º dia. Porque o 7º dia é o sábado e é o dia de descanso. Agora, existe um outro descanso, além do sábado. É o descanso espiritual. Quer ver? Vamos abrir a Bíblia aqui em São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 11. Esse é um texto lindíssimo, um texto delicioso da palavra de Deus. Mateus capítulo 11, de 28 a 30. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é delicioso esse texto? É maravilhoso. Foi Jesus quem disse: Vinde a mim. Agora, o que Jesus estava querendo dizer quando disse essas palavras? Na verdade, o vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, é um convite de Jesus, não somente para você ir à igreja, não somente para você ser um cristão. O que Jesus estava querendo dizer realmente é para que você fosse a Ele, abrisse o coração e confessasse todos os seus pecados. É assim que funciona. Quando Jesus fala vinde a mim, Ele está dizendo: venha, se ajoelhe aos meus pés. Ou se você não pode ajoelhar, pode ser sentado, pode ser em pé, mas venha em oração, abra o coração para Deus e confesse todos os seus pecados. Porque o que nos traz o peso, o que nos traz a sobrecarga, aquilo que realmente nos oprime, como diz o texto, é o pecado, não é outra coisa. A Bíblia diz: vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado. É uma sobrecarga, é um peso acima da nossa capacidade. Quem faz isso é o pecado. Então Jesus está chamando você para você ir a Ele e colocar esse fardo sobre Ele, esse jugo sobre Ele, entendeu? Jesus fala assim: eu vos aliviarei, e diz: tomai sobre vós o meu jugo. Aí está o segredo. Você sabe o que é um jugo, né? Um jugo é aquela madeira que se colocava nos carros de boi, no lombo de um boi e no lombo do outro boi. É aquela madeira chamada canga, aquela canga, ou o jugo. Essa madeira tinha um objetivo. Quando os 2 bois, aqui ó, os 2 bois estavam juntos puxando uma carroça, um carro de boi,
Eles tinham que ter essa madeira sobre o pescoço dos dois para eles andarem juntos. Se não tivesse o jugo, um iria na frente, o outro atrás. Resultado, não daria certo, aquele carro de boi iria tombar, virar. Então o jugo coloca um ao lado do outro e eles caminham juntinhos. Jesus está dizendo assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus quer que você coloque o seu jugo sobre ele e quer que o jugo dele esteja sobre você. É assim que está escrito. E como nós podemos receber o jugo de Jesus para caminhar com ele? É claro, Jesus está nos convidando a andar lado a lado com ele e colocar os nossos fardos, nossos pesos, nossos pecados, nossos pesares, nossas angústias, nossas aflições sobre ele. É isso que ele está dizendo. Algumas pessoas deixam de fazer isso com Jesus e acabam fazendo isso com um psicólogo. Entendeu? E vai para uma sessão e vai para outra. Eu não estou dizendo, veja, eu acho que psicólogo é importante. Eu acho que Deus usa os psicólogos também. Mas eu também entendo que Jesus é o maior psicólogo. Entendeu? Jesus é o maior de todos. Então vamos a ele. E se Deus entende que precisamos de uma ajuda de um profissional, ele vai nos conduzir também. Mas Jesus diz, vinde a mim. Quando você se ajoelha e começa a abrir o coração e confessar seus pecados para Deus, você vai ficando leve, suave, vai descansando, vai tendo paz no coração, vai tendo harmonia. É isso que tem que fazer, confessar os pecados a Deus. Agora atenção, não vá cometer aquele erro que uma pessoa cometeu, dizendo assim, Deus, perdoa todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Não, não é assim. Você tem que ajoelhar e falar assim, querido Deus, ó, meu nome é Luiz Gonçalves, eu moro em tal lugar, nasci em tal lugar, sou casado, tenho 2 filhas, e vai contando para Deus tua vida. Senhor, é o seguinte, eu cometi tal pecado, e diga qual foi o pecado. Eu menti, eu enganei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tem que confessar o seu pecado, chamando o pecado pelo nome. Entende? É assim que Jesus ensina. Você precisa abrir o coração a Deus, contando a sua intimidade, contando intenções do seu coração. Por exemplo, Senhor Deus, tu sabes que eu tenho desejos pecaminosos, desejos de traição. Tu sabes o que passa em meu coração. Eu penso isso, eu sinto aquilo. Você tem que contar para Deus. E quando você abre o coração e conta para Deus o que passa dentro do seu coração, quando você confessa os seus pecados, chamando os pecados pelos nomes ou pelo seu nome exato, você pede perdão para Deus, você faz isso em nome de Jesus. É nesse momento que o seu fardo é colocado sobre Jesus e o jugo dele colocado sobre você. Assim, você está indo a Jesus como ele pediu. E dessa forma, você vai receber o descanso espiritual, porque você vai dormir em paz, com a consciência tranquila. Se for necessário procurar uma pessoa e pedir perdão para uma pessoa, terá que fazê-lo. Se for necessário procurar alguém e falar assim, me desculpa pelo que eu falei, eu te ofendi, me perdoe, me desculpa, você terá que fazer isso. Se foi um roubo, se você pegou alguma coisa de alguém, e você confessa agora o pecado para Deus e pede perdão, mas você roubou alguma coisa de alguém, terá que devolver. Tá certo? Você confessa o pecado para Deus, roubou alguma coisa, Senhor Deus, me perdoa porque eu roubei um microfone. Ok, Deus vai te perdoar, mas você tem que pegar o microfone e devolver. É assim. E se tem alguma coisa contra alguém, tem que pedir perdão para Deus e tem que procurar esse alguém e se acertar com ele. Ok? Assim você vai tirando o fardo, o peso. E Jesus diz, coloca o teu fardo sobre mim e eu ponho o meu jugo sobre você. Aí nós vamos andar juntos. Olha que interessante, é uma troca injusta. Mas Jesus é pai. E como pai, ele sabe o que está fazendo. E só ele pode pegar o seu fardo. Só ele pode levar, carregar a sua cruz, os seus fardos. Veja só, uma vez mais o texto, agora de maneira mais pontual. Ó, vinde a mim, é Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
É Jesus que vai fazer isso. Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo, o jugo de Jesus, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Note, você vai encontrar descanso para a alma, ou seja, para a vida espiritual. Esse é o descanso que as pessoas precisam. Porque muitas vezes as pessoas têm uma semana de folga, ou um mês de férias, mas quer saber? Não descansa coisa nenhuma. Porque o problema não está em ficar sem trabalhar. O problema muitas vezes não está no fato de você tirar uma semana, ou um mês, ou 3 meses de férias. O problema está na vida espiritual. Tem que haver o descanso espiritual, ou seja, a paz. Enquanto você não sentir a paz de espírito, você não pode ter o descanso. Então o convite de Jesus é algo muito forte, é algo muito profundo. Para você sentir o descanso espiritual, tem que ter a paz de espírito. E para ter a paz, tem que confessar os pecados. Amém? É isso que Jesus está ensinando para a gente no descanso espiritual. O primeiro bloco foi o físico, agora o espiritual. É exatamente isso. E um exemplo bíblico muito conhecido de todos nós é a história de Davi. Aquele Davi que quando era mais jovenzinho, pegou uma funda, pegou a pedra, girou e atingiu a testa do gigante, o Golias, e derrubou o Golias. Ele venceu o gigante. Esse mesmo Davi que venceu o gigante, foi vencido por seus impulsos sexuais e caiu em pecado. Caiu em transgressão. E um dia, esse Davi se arrependeu e confessou seus pecados. E não somente confessou assim, ele abriu o coração de uma maneira e até escreveu o Salmo 51. O Salmo 51 é o Salmo do arrependimento de Davi. É aquela oração que eu falei, quando a pessoa chama o pecado pelo nome, quando a pessoa confessa os seus pecados de forma bem clara, dizendo qual foi o pecado que cometeu. Veja, Salmo 51, eu vou ler alguns versos. Verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Não é incrível isso? Apaga as minhas transgressões. Quando você vai para os versos seguintes, por exemplo, o versículo 2, ele fala: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Quando você vai para o versículo 3, ele fala: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quando você vai para o versículo 4, ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Quando você vai para o versículo 7, ele fala assim: purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Quando você vai para o verso 10, ele clama e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que interessantíssimo, que linda essa oração. Essa é a oração de um homem arrependido. Essa é a oração de um homem que confessa não apenas o que fez, mas o que pensa e o que sente. Nós temos que confessar não apenas o que a gente fez, mas o que a gente pensa em fazer ou o que a gente sente no coração. E dizer: Deus, eu penso isso, eu sinto aquilo e sei que não é bom, sei que não está de acordo com a tua vontade, me ajuda a vencer isso. Tira de mim esse sentimento, esse desejo, esses pensamentos. Transforma o meu coração, me ajuda a vencer, me ajuda a colocar sobre o Senhor Jesus os meus fardos e me ajuda a carregar agora ou a andar com o jugo do Senhor Jesus. É isso que significa o descanso espiritual. Eu pergunto: você se sente cansado espiritualmente? Você tem uma consciência culpada, um coração ferido? Como está a sua vida? Como estão os seus pensamentos e como está a sua vida espiritual? Chegou a hora de você dar a volta por cima. Chegou a hora de você começar uma nova vida, começar tudo de novo. Esse é o momento de você entender o segundo descanso. Abrir o coração, contar para Deus tudo o que se passa contigo e você vai ver a diferença. Depois você vai mandar um e-mail para a gente e vai contar: Pastor Luiz, que maravilha! Que maravilha! Deus me curou.
Sim, Deus vai curar você. Se fizer isso que acabei de mostrar na Bíblia, Deus vai curar você. Você vai perceber que esses problemas, muitas vezes mentais, psicossomáticos, eles vão desaparecer. Aqueles que não dormem bem vão dormir. Aqueles que tomam remédio para dormir à noite não vão tomar mais. Por quê? Porque precisa encontrar o segredo da vitória. E o segredo da vitória é o Senhor Jesus. Vinde a mim, vinde a mim. Então, por favor, vá a Jesus e receba estas bênçãos. Amém? Deus seja louvado. Falta o terceiro descanso. E para falar sobre o terceiro descanso, nós vamos fazer um intervalo. Você liga para alguém, chama os seus amigos, mais amigos, para assistir o Arena, e depois do intervalo eu volto com você. Até já.